Olá, tudo bem com você? Já vou iniciar aqui, hoje eu atrasei um pouquinho, mas a gente não vai deixar de estudar a Bíblia por conta disso. E pra gente começar, a gente vai orar, tá bom? Então você tá aí, onde você estiver, assistindo esse vídeo, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido e bom Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo que fazes por nós. Abençoe a todos os que estão assistindo, abençoe também a mim e minha família. Nos ensine através da Bíblia mais uma vez. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai estudar sobre os sinais da vinda de Jesus. Muitas pessoas, muitas religiões, na verdade, né, elas esperam por um Messias. Tem o cristianismo, o hinduísmo, o judaísmo, um monte esperam por um Messias. A gente que é cristão espera por Jesus e a gente acredita que ele sim é o Messias verdadeiro, né? A gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus vai voltar para buscar os seus. Então, mas aí a gente vai estudar hoje não sobre a volta propriamente dita de Jesus, mas sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. E aí a gente vai começar lendo o versículo Mateus 24, inclusive a gente vai ler bastante Mateus 24, que é onde tem a maioria dos sinais, né? E a gente vai iniciar com ele. Mateus 24, versículo 3. Eu vou só, antes de colocar o versículo aqui para você ler, acompanhar comigo na tela, né? Se você não quiser usar a sua Bíblia, só deixar vocês a par da situação, né? Aqui. Então, os discípulos estavam com Jesus. Jesus se sentou ali no Monte das Oliveiras. Inclusive, o Monte das Oliveiras é onde tem o jardim Getsemane, onde Jesus sofreu ali antes da sua crucificação. Então eles estavam ali sentados, mas antes disso, Jesus já tinha ensinado para os discípulos que ele ia embora, mas que ele voltaria um dia, né? E a gente tem um vislumbre disso nos versículos anteriores, quando ele fala, quando eles vão, passeiam e ficam admirando o templo, né? As construções ali do templo. E Jesus comenta com eles assim, olha, aqui não sobrará pedra sobre pedra, né? E aí os discípulos ficam curiosos, né? E aí depois disso eles se sentam no Monte das Oliveiras e lá eles perguntam para Jesus o que a gente vai ler agora, tá? Mateus 24, versículo 3. Deixa eu colocar aqui, então. 24, versículo 3. Opa, não é esse. Gente. Peraí, gente, deixa eu só me organizar aqui nos versículos. Eu não coloquei. Não coloquei esse versículo, mas acompanha aí na sua Bíblia. Mateus 24, versículo 3 fala bem assim. Deixa eu tirar esse outro para não confundir vocês. Mateus 24, verso 3 diz: que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa é a pergunta, então, que os discípulos fazem para Jesus. Curiosos, né? Quando é que seria que Jesus voltaria? É a mesma curiosidade que nós temos, né? É óbvio, gente, que não existe um dia. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Mas Deus deixou alguns sinais para a gente saber onde mais ou menos ia acontecer isso, entendeu? Qual era o período que isso ia acontecer, em que geração isso ia acontecer, né? E, inclusive, tem um versículo que fala assim, vocês são tolos, até o povo, mais ou menos isso, tá? Até o povo sabe quando vai chegar a primavera, o inverno, o verão, eles conhecem os tempos, né? Pelos sinais, e vocês não sabem, não conhecem, então a gente precisa saber
ter noção da proximidade da volta de Jesus. O dia exato, ninguém sabe. A hora exata, ninguém sabe. Mas a gente tem noção de uma proximidade, né? E isso é muito importante. Então, quando os discípulos perguntaram isso para Jesus, ele já começou ali a descrever os sinais e a gente vai ler sobre esses sinais, tá bom? Então, Mateus 24 agora, sim, versículo 7. Aí Jesus disse assim, ó: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Será que a gente já vê isso? Nação contra nação, reino contra reino. A gente vive, né, um período de muitas guerras. A gente viu ali problemas com a Síria. Só um pouquinho, gente, meu gato tá aqui, querendo me atrapalhar. Com a Síria. A gente teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foram assim, foram mais fortes, né? Mataram mais pessoas, foram mais... enfim, foram horríveis, né? Inclusive a segunda teve até crime de guerra, mas enfim. A gente vive tempos assim difíceis, né? De rumores de guerra e de guerras mesmo em si, né? A gente vê ali o pessoal ali da Arábia também que vive em conflito, né? Aí já vem por parte de religião mesmo, que é os filhos lá de Ismael contra os filhos de Isaac, enfim, né? Mas assim, guerras, a gente sempre viveu períodos. Aí é bom a gente frisar aqui o seguinte: tem gente que fala assim, essas coisas de sinais da volta de Jesus sempre são coisas que sempre aconteceram. Sim, são coisas que sempre aconteceram. Porém, são coisas que conforme aproxima-se o dia em que Jesus vai voltar, elas vão ficando mais intensas, né? Elas têm uma intensidade gradualmente acontecendo. Vai ser muito visível, vamos dizer assim, né? Para todos nós. São sinais muito, muito claros, né? E aí a gente precisa estar atento. Então, em relação às guerras, é isso, não tem nem o que falar, né? A gente viveu muitas guerras e a gente ainda vive algumas, né? Não são mundiais, mas acontecem conflitos todos os dias, a gente sabe disso, né? Outra coisa, deixa eu ver aqui, macro-região. Na época de Jesus mesmo, isso já acontecia, não é? O princípio das dores, exatamente. O princípio das dores. Muito legal, Mateus. O Mateus é o coordenador do Insta da macro-região dos Desbravadores. Gente, inclusive, segue lá a macro-região, viu? Então, é o princípio das dores, né? Então, aí aqui nesse versículo também tem uma outra coisa importante, que ele fala aqui, que haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quando a gente fala de fome, assim, automaticamente a gente lembra da África, né? Inclusive, eu tenho um amigo, um pastor, que ele foi para a África e ele tem assim, uma história assim, linda que ele conta da experiência que ele viveu lá. Assim, para vocês terem noção, não dá para contar a experiência dele aqui, mas ele voltou assim, muito regrado em relação à alimentação. Então, se ele for te visitar um dia, por exemplo, e ele não estiver com fome, ele não vai comer na sua casa. Então, o que ele coloca no prato, ele come tudo. Então, assim, foi uma experiência que ele teve, assim, em relação à fome, né, muito intensa lá. Mas a fome, lógico, ela não acontece só lá, acontece no mundo inteiro, né? Inclusive, a gente precisa até se mobilizar, porque essa época de pandemia tem muita gente passando necessidade, tem muita gente se mobilizando também, entregando cesta básica, e isso é muito legal. E eu espero que quem for assistir esse vídeo depois faça parte também, né? Faça a sua parte também e ajude quem precisar. A gente precisa se ajudar nesse tempo. Bom, terremotos em vários lugares. Gente, eu vou falar um pouquinho mais lá pra frente dos terremotos, mas assim, só pra você... Eu não sei se você vai lembrar, mas há poucos anos atrás a gente teve terremoto, inclusive,
aqui em Brasília, né? Que atingiu ali até um pouquinho ali do aeroporto. Eu não sei se essas pessoas vão lembrar, que foi muito discreto, né? Mas aconteceu. Então, assim, é um lugar que está relativamente muito distante, né? Do final ali da borda, vamos dizer, de uma placa tectônica, que é geralmente onde acontecem os terremotos, né? As placas ficam ali dos continentes e aí quando elas se esbarram, acontece terremoto. Só que o Distrito Federal está muito longe dessa borda, né? Mas aconteceu aqui também. Fora os outros que todo mundo já sabe, né? Terremoto de Lisboa, que foi um terremoto muito, assim, intensidade, acho que foi 9 na escala Richter, né? Que é uma escala que se usa para medir a intensidade dos terremotos. Terremoto muito conhecido e é um sinal também, né? Um dos sinais. Vamos pro próximo, então. Aqui, Mateus. Deixa eu ver se é Mateus. Apocalipse 11, 18. Deixa eu só ver aqui, gente, se eu coloquei esse versículo. Eu não sei se eu coloquei. Peraí. Coloquei, ó. Apocalipse 11, 18, se tiver sua Bíblia. Como eu já comentei, a minha é King James, tá? Mas vocês podem acompanhar com a versão de vocês. Quase impossível ter terremoto aqui. Teve, né, gente? Pra vocês verem, né? Vamos lá. Então, Apocalipse 11, verso 18. De fato, as nações se enfureceram. Chegou, todavia, a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruíres os que assolam a terra. Em algumas versões escreve-se no final assim, e destruir os que destroem a terra, né? Esse versículo aqui, ele traz pra gente uma ideia de que quando as nações estiverem iradas, Cristo destruirá finalmente aqueles que destroem a terra. Olha só, essa questão da sustentabilidade do planeta, inclusive, ela é muito discutida hoje, né? Inclusive tem até lei falando sobre essa questão da sustentabilidade, né? Os países se reúnem para discutir qual é a melhor saída para diminuir a contaminação do planeta, né? Eles querem saber o que vão fazer com os países que mais produzem gases que contaminam, né, a atmosfera, que contaminam com lixo, enfim. Mas essa contaminação e essa destruição que esse versículo fala, a gente pode usar para isso também. Mas só que aqui está falando de pessoas que destroem a Terra, né? O ser humano. Olha só, o planeta, eu li no site do Ministério do Meio Ambiente que o nosso planeta ele sempre sofreu grandes mudanças. Sempre. Só que essas mudanças, todas elas aconteciam naturalmente, coisa da natureza mesmo, né? E de alguns anos para cá, de algumas décadas, né, para cá, essas mudanças elas estão acontecendo, mas é por interferência do homem, né, no planeta, interferência direta, né, na destruição do planeta. E essa destruição, gente, não é só da natureza, né? A gente está destruindo uns aos outros também, né? Enfim, esse é um sinal também da volta de Jesus. Então, oi, tudo bom? Quem é, Gilza? Deixa eu só ligar aqui, porque a bateria dele tá quase descarregando, gente. Eu não tinha percebido, me desculpem. Deixa eu pedir ajuda aqui. Mica! Ô Mica ou Rafa? Pega a bateria aí, o carregador pra mim. Então, enquanto ela pega ali, eu vou continuar. Vamos ler agora Lucas 21, verso 26. Lucas 21, verso 26. Deixa eu olhar aqui se eu coloquei. Não sei, filha.
Gente, é 21, 26, tá? Eu coloquei 21, 36 aqui, mas é 21, 26. Eu até conferi aqui. É, 21, 26 mesmo, tá? Aqui diz assim, ó. Muitas pessoas desmaiarão de terror preocupadas com o que está sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Desmaiar de terror. Isso aqui não é literalmente, ai, vou desmaiar que eu tô aterrorizada, não. Mas é assim, algo que vai marcar demais as pessoas, né? É um horror assim, nunca visto, nunca esperado. É um horror quase que impossível de ser suportado por nós, né? E assim, uma preocupação também em relação ao futuro, né? Que o versículo tá falando aqui, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Eu vi um outro estudo também falando sobre o efeito estufa, né? O efeito estufa, ele é assim, vem os raios, né? A energia solar e a radiação, ela atinge ali a atmosfera e uma parte volta, é como se tivesse, como é que fala? Ela bate, né, na atmosfera e depois retorna para o espaço. E outra parte não, outra parte ela vem e atinge a superfície da Terra, né? E por conta dessa... O que foi, filha? Ascensão. Tá lá dentro da estante da sala. E aí, por conta desse ciclo não está acontecendo como deveria, né, acontecer, alguns raios e a energia do Sol, ela tem entrado, mas ela não tem retornado para o espaço a quantidade que deveria retornar. Boa noite, Vanessa, Thalita. Gente, boa noite para todo mundo. Eu tô vendo todo mundo aqui, tá? Boa noite para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui. Para quem entrou agora, a gente está estudando sobre os sinais da volta de Jesus, tá? E aí, a gente vai continuar o nosso estudo aqui. Depois eu vou deixar salvo para quem não pegou do começo, ok? Eu já tive uns probleminhas já aqui com a extensão, a bateria do carregador, a bateria do celular. E esse vídeo vai ficar meio bagunçado, mas enfim, né? Então, aí a gente tá falando aqui sobre os poderes do espaço sideral serem abalados, né? E aí todo esse negócio do aquecimento global e tal que tá acontecendo, né? A gente... Deixa eu ligar aqui só um pouquinho. Pronto, não vamos correr o risco de cair no meio da live aqui. Que esse aquecimento global, uma das muitas coisas ruins que estão acontecendo é que ele está aquecendo o planeta, aquece ali os icebergs, né? Aquele pedaço do planeta ali que é todo congelado. E aí esses icebergs, eles estão derretendo, né? E além de aumentar a quantidade, lógico, se o gelo estava em cima e ele derrete, ele vai para onde? Vai para o mar, aumenta o nível dos oceanos, né? E com isso, o movimento também de derretimento desses icebergs, eles produzem tsunamis, que são os terremotos que acontecem ali nos oceanos, né? Tem alguns bem famosos, né, que a gente viu ali em 2004, que matou mais de 200 mil pessoas na Indonésia, não sei se vocês lembram. Tem até um filme muito bom que fala sobre essa história, né, que é O Impossível. Quem não assistiu e quiser assistir, eu gosto de filme que conta história real, então eu gosto muito desse filme, achei assim a história muito legal que eles contaram, né. Aceita a Daisy na live, por favor, tá bom, a Daisy. Como é que eu aceito a Daisy na live? Tá aqui, Daisy Kelly. Tá aguardando a Daisy Kelly. E aí, gente? Oi, Marcinha! Oi, Boa noite, tudo bom? tudo bem? E você? Graças a Deus. Menina, que honra participar da sua live agora. Você que tem
compartilhado uma mensagem tão especial que é a volta de Jesus. Poxa, que parabéns, Marcinha, que trabalho lindo, viu? Que bom, obrigada, né? É assim, o dever do cristão, né? A gente compartilhar aquilo que a gente acredita para que todo mundo saiba. É Vamos espalhar as verdade. boas notícias, né, Deise? Com certeza. Marcinha, você viu que esse pessoal todo entrando aí e pedindo para você me aceitar? Eu vou te explicar o que está acontecendo. Tá. Nós temos um grupo de jovens também que se reúnem para compartilhar uma mensagem de esperança para as pessoas aqui no Instagram. E eu venho aqui representar, ser a porta-voz desse grande grupo para dizer que você é uma pessoa muito amada por Jesus, tá bom? E que ele está ouvindo as suas orações. Obrigada. Nossa, Eu que posso. legal. Pois é, e que honra estar aqui na sua live, viu? Obrigada por ter me recebido. Eu posso cantar uma música para você, Marcinha? Pode? Olha só, às vezes a gente tem muito a oferecer para as pessoas, pessoas que precisam da nossa mensagem, como você está fazendo aí, Marcinha, compartilhando a mensagem com as pessoas, isso é lindo. Mas muitas vezes a gente se sente meio para baixo, meio triste. Parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Mas eu quero dizer que Deus está ouvindo cada oração sua, tá bom? E Ele te abraça nesse momento. Amém. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo sim por ti, Jesus bendito, tudo entregarei, tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. E a gente sabe que você tem deixado, tem dedicado o seu tempo para levar uma mensagem de salvação para as pessoas. A gente veio aqui dizer, Marcinha, que você nunca pare. Nunca deixe de entregar aquilo que você tem de melhor nas mãos do Senhor. O que você está fazendo aqui é salvação. Você está salvando pessoas com a mensagem que o mundo mais precisa. Então nunca pare, tá bom? Continue salvando pessoas, entregando isso que você tem de melhor nas mãos do Senhor, porque às vezes a gente tem algo nas nossas mãos, tem um dom, um talento, e a gente acha que é muito pouco, é muito pequeno, que não vai dar certo. Quem sou eu no reino de Cristo para salvar pessoas? Mas o nosso pouco com Cristo é muito. Verdade. Gente, que gracinha. Adorei, viu? Eu tô lendo as mensagens de todo mundo aqui. Muito Que legal, bacana. gente. Amei. Foi uma surpresa muito boa. Me deu gás. Obrigada, Deise. Olha que legal. Marcinha, eu posso orar com você? Vamos lá. Oremos. Querido Jesus, estamos aqui com a Marcinha, uma serva tua, missionária, que tem entregado os seus dons, o seu tempo para ti, Jesus, para salvar pessoas.
Senhor, o Senhor tem algo muito especial para fazer através da Marcinha na vida das pessoas, nesse último momento da história da Terra, em que o Senhor está voltando, Jesus. Jesus, abençoe o trabalho dela cada dia mais e mais. A gente sabe que essa palavra que sai da boca dela é o Espírito Santo que conduz e ela nunca vai voltar vazia. E que, acima de tudo, que a Marcinha se sinta abraçada por ti nesse momento, porque ela é muito amada. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Marcinha, Obrigada, muito Deise. obrigada, viu? A gente que agradece por você ter aberto um pouco do seu tempo aqui para receber a gente, tá? Continue com esse trabalho lindo, salvando pessoas. Feliz sábado. Feliz sábado. Ah, vocês são de onde? Olha, você fala em que sentido? De regiões do Brasil? A turma de jovens aí, é. Olha, tem gente aqui, eu sou adventista, mas tem gente aqui no nosso grupo de várias denominações e de várias regiões do Brasil, menina. Tem gente de todas as regiões, do sul, sudeste, norte, nordeste, e de todas as religiões, tudo para levar esperança para as pessoas no Instagram. Assim como você tem feito. Muito legal. Continua o trabalho de vocês também. Muito bom, Deise. Foi muito bom Amém. ter vocês aqui comigo, hein? Obrigada, fica com Deus. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau. Nossa, que surpresa boa. Muito bom. Então, vamos lá. Onde que a gente parou? A gente parou em Apocalipse... Não, a gente estava em Lucas 21, 26, né? Comentando ali que o coração dos homens desmaiariam de terror das coisas que sobreviriam, né? E depois, peraí. Sim, aí a gente estava falando do aquecimento global, né? Dos terremotos, dos tsunamis que aconteceram. Tchau, gente. Beijo para vocês todos. Santa Catarina, muito, muito lugar bom. E aí, teve o terremoto de 2000, o tsunami de 2004, né? Como eu comentei aqui, que matou mais de 200 mil pessoas. Mas só que tiveram outros tsunamis que eles não são muito comentados, né? Teve ali no Japão, também em 2011, teve um tsunami também que matou muitas pessoas. Em 2015 teve também tsunami, e foi um tsunami em que a onda foi ali 200 metros, né, de altura, só que ele não foi divulgado porque não matou ninguém isso. Mas assim, são coisas que estão acontecendo, né? E que estão alertando. É Deus tentando chamar a atenção das pessoas para a volta dele. Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Então a gente vai ler agora 1 Tessalonicenses 5, verso 2 e 3. Deixa eu encontrar aqui para vocês acompanharem aí. Então aqui está assim, a gente lê assim. 1 Tessalonicenses 5, vamos ler o verso 3. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam a mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Então, gente, quando disserem paz e segurança, não se engane, vai vir uma repentina destruição. Olha só, depois da Segunda Guerra Mundial, assim, só comentando uma das coisas assim, que é uma busca, essa questão da paz mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, assim que ela terminou, o mundo fundou, vamos dizer assim, uma organização que todo mundo conhece, que é chamada de Organização das Nações Unidas, a ONU. Essa organização, ela foi fundada justamente para que aquilo nunca mais acontecesse, né? O que ela busca? Ela busca justamente a paz mundial, a paz entre os países, né? Lógico que ela faz outras coisas, né? Ela ajuda quando tem tragédia, né? Com alimentos, com tudo básico que o ser humano precisa. Ela tem outras funções, mas inicialmente a busca dela é para isso. É em busca da paz mundial. Então, uma coisa que o homem procura, né? A gente busca isso constantemente. Mas a gente tem um alerta aqui da Bíblia, né? Quando disserem paz e segurança,
Cuidado, que vai vir repentina destruição. E aí ele traz aqui uma comparação, assim como as dores de parto de uma mulher que está grávida. De modo algum eles escaparão. As dores de parto de uma mulher que está grávida, elas começam assim, discretinha, né? Vem uma dorzinha aqui, aí demora, sei lá, 20 minutos para vir a próxima. Depois demora 15 minutos para vir a próxima. E vem um pouquinho mais forte. 10 minutos, 5 minutos. E ela vai ficando mais forte, né? Mais intensa. E dali não tem saída. Vai ficando... o período, né, de tempo vai diminuindo e dali é para nascer a criança. Então, não tem escape. É para nascer o menino. Não tem como voltar atrás. Então, isso aqui é um alerta para a gente também, tá? Agora a gente vai ler Mateus, como eu falei. A gente ia ler bastante Mateus 24. A gente vai ler Mateus 24, verso 7. Mateus 24, verso 7. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Só um minutinho, gente. Mateus 24, verso 7. Coloquei aqui, ó. Portanto, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. A gente já leu esse versículo, né? E eu já comentei em cima dele. A gente já falou. Mateus 24, 12. 24, 12. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, eu vou procurar aqui no slide. 24, 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriaria. Isso aqui, você já percebe também? Claro, né, gente? A gente percebe sim. Olha, o jornal, eu nem assisto mais jornal, porque jornal é uma coisa que as notícias são com pessoas diferentes, mas elas se repetem tanto, é morte, sei quem matou, pai matou filho, assassinato e violência contra a mulher, violência contra a criança. A gente está cansado de ver essas coisas, violência contra o idoso, assalto, violência a animais. Então, assim, a gente acaba que de tanto ver essas coisas, acontece, infelizmente, do seu coração acabar, do meu coração e do seu coração acabar endurecendo, né? E aqui ele está falando o amor da maioria das pessoas esfriaria. Então, assim, até a gente que é cristão, a gente vê uma notícia assim, ela tá tão repetida que você vê daqui a pouco você já esqueceu, não existe aquele sofrimento. E eu acho que isso até, de certa forma, é bom, porque se a gente for sofrer com tudo que a gente vê, a gente adoece. Porque o mundo, ele não é um lugar, infelizmente, não é um lugar bom para se viver. Por isso que a gente necessita de Deus, a gente necessita que Ele venha tirar a gente desse mundo, que Ele renove todas as coisas, né? Então, o amor de muitos esfriaria. Mas, lógico, a gente precisa. O amor, ele é muito importante nas vidas da gente. Então, a gente precisa não deixar isso se perder. Porque o amor é ele que move, né? Ele move a gente a ajudar o próximo, ele move a gente a ajudar os animais, ele move a gente. Então, a gente que é cristão, a gente precisa tentar manter isso. Mas, claro, não fica poluindo sua cabeça com essas notícias ruins da televisão, que aquilo dali faz mal pra gente. Então, se limite a viver nesse sentido de ver coisas ruins, só o que está ao seu redor, e aí tenta melhorar o que está ao seu redor, né? Então, a gente precisa, sim, ter empatia e se colocar no lugar do outro. Isso precisa continuar acontecendo, porque o amor ao próximo impulsiona a gente a fazer isso. Então, esse é um outro sinal. Agora a gente vai ler aqui. Eu vou ler aqui, na verdade, gente, eu não coloquei slide porque ia ficar muito grande para colocar aqui na telinha, né? 2 Timóteo, mas já vai achando aí na sua Bíblia. 2 Timóteo 3, versos de 1 a 4. 2 Timóteo 3, versos de 1 a 4. Tá falando aqui assim o seguinte: sabe, entretanto, disso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios,
sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só, vai continuar aqui, mas a gente vai parar por aqui. Você tem observado isso? Também, né, gente? Tem muito, muito, muito. Tudo que eu li aqui são coisas que a gente vive hoje. A gente vê muitas pessoas, né? Muitas pessoas, né? Sem domínio próprio, cruéis. Falando de crueldade aqui, eu lembrei daquele caso do... Eu não vou falar nomes, né? Porque eu vou publicar isso aqui no YouTube. Mas, assim, teve aquele louco lá, aquele psicopata da moto em Goiânia, que saía matando e ele não estava nem aí para nada, ele tinha nada contra as pessoas, ele simplesmente parava a moto e matava, né? Matou aí adolescentes, a mulheres jovens. Foram muitas, se eu não me engano, foram em torno de 40, alguma coisa assim. Demoraram um pouquinho para pegar ele, mas pegaram. E eu lembro que ele foi entrevistado por um repórter bem famoso que perguntou para ele por que ele fazia aquilo, né? E ele falou que fazia por prazer. Falou que fazia por prazer e que se ele fosse solto, ele voltaria a fazer de novo. Então, assim, as pessoas são assim, são cruéis. Assim, se eu fosse pegar cada coisa, palavra aqui, para dar um exemplo, eu teria. E você também, com certeza teria, né? Então, assim, isso daqui a gente vê muito, né? Pessoas desobedientes aos pais. Não só desobedientes aos pais, a gente vê gente matando os pais. Também teve um caso emblemático aí, muito famoso, né? Da menina que se juntou com o namorado, com outro cara lá e matou o pai e a mãe, né? E para conseguir o dinheiro deles. E hoje ela não fala mais com o irmão, foi presa, enfim. Mas isso acontece muito também. O que mais? Vamos ver outra coisa que daria para comentar aqui, para não dá para falar de tudo, né? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso aqui a gente vê muito. As pessoas preferem muito mais ir ali para um barzinho, juntar a galera de amigos, se divertir e viver. Isso não é lógico, gente. Juntar os amigos para se divertir não é errado. Mas o errado é quando você joga prioridade nisso, entendeu? Deixa eu assinar para a galera aqui. Quando você joga prioridade nisso, que é errado. São mais, aqui tá falando, eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, eles dão prioridade aos prazeres e não a Deus, né? Esse é um outro sinal e que a gente vê muito nos nossos dias, né? Olha, o versículo 5 fala bem assim, ó, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, afasta-te destes também. Então, aqui, Deus ainda dando um alerta pra gente, ó. Tem gente que vai ter aparência de piedade, só que tá negando o poder, o seu poder, o poder da transformação do evangelho que tem na vida de uma pessoa. Então, o que adianta? Eu vou lá, eu prego, eu falo, depois eu vou pro barzinho, eu canto, eu prego, eu falo, mas eu não amo o meu próximo, eu desobedeço meu pai e minha mãe, eu sou mal criado, eu sou cruel, eu não tenho domínio próprio, eu sou caluniador, mentirosa, enganosa, arrogante, né? Blasfema. Então, assim, se você conhece alguém assim, ó, né? Eu tô falando, não, gente, a Bíblia tá falando, se afasta dessa pessoa, né? Os psicólogos aí, os terapeutas, eles falam pra gente se afastar de pessoas tóxicas, né? Então, esse é um tipo de pessoa tóxica que você tem que se afastar. Todos esses, ó, que parece que amam a Deus, mas eles negam esse poder na vida deles. Então, tem gente que fala assim, eu amo a Deus, eu tenho minha vida com Deus. Mas ela tá lá, ela sai para beber, ela é cruel, ela é blasfema, mentirosa, caluniadora, é incapaz de perdoar, é sem amor, não tem domínio próprio, enfim, tem tudo isso aqui ou uma dessas coisas, né? Então, esse é um outro sinal. A gente vai ler agora Mateus 24, versículo 37 ao 39. Vamos voltar lá para Mateus 24. Se tiver até duas Bíblias aí, você pode deixar uma aberta em Mateus 24, né? Que a gente usa bastante esse capítulo. E outro para folhear os outros capítulos. Então, Mateus 24, verso 37 ao 39 diz o seguinte. Como aconteceu nos dias de Noé,
assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Então, assim, da mesma forma que aconteceu antes, vai acontecer agora, né? Noé pregou 120 anos falando, vai cair chuva e vai ser um dilúvio, vai morrer todo mundo afogado, gente. E assim, as pessoas não acreditaram nele, né? Acredito até que alguns acreditaram, mas morreram antes, né, do dilúvio. Mas assim, no dia que o dilúvio caiu, aqueles que estavam lá não acreditaram. E nenhum deles acreditou na mensagem que Noé trazia. Somente Noé e sua família foram salvos e os animais que entraram na arca, né? Então, da mesma forma é agora. A gente que acredita na volta de Jesus, todas essas pessoas, a gente está pregando incansavelmente, as pessoas estão nem aí, elas estão levando a vida delas como se não tivesse fim, né? Todo mundo vive como se não fosse morrer um dia e depois ter que prestar contas com Deus sobre a sua vida, tudo que você fez através do seu corpo. Mas isso só vai acontecer, a gente vai prestar contas, né? Então, as pessoas... Então, assim, se isso te desanima a falar da volta de Jesus para as pessoas, acredite. Noé passou por isso. Ele falou também, e também não acreditaram nele. Porém, alguém pode acreditar em você, então não desanime por causa disso. Continue falando, dividindo com outro que você sabe a respeito da volta de Jesus, né? E a gente vai ler agora Tiago 5. Tiago, capítulo 5, verso 1 a 5. Capítulo 5, Tiago. Deixa eu achar aqui, gente. Eu não coloquei também, tá? Por isso que eu tô abrindo aqui. Verso de 1 a 5. Tiago, capítulo 5, verso de 1 a 5. Fala assim. Deixa eu tirar aqui para não confundir vocês. Então. E agora, prestai atenção, vós os ricos. Chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodreceram, e as vossas roupas finas desvaneceram, ruídas pela traça. Vosso ouro e a vossa prata, todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós. E assim como o fogo vos devorará a carne, tendes acumulado bens demais nesses últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós desonestamente deixastes de pagar, está clamando por justiça, e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartardes, como em dias de festa. Então, aqui, esse versículo, a gente sabe que está falando dos últimos tempos, porque o verso 3 fala disso, né? Nos últimos tempos. Vem falando também aqui da condição política, né? Que a gente viveria nesses últimos tempos. E assim, aqui no Brasil, essa questão da corrupção, ela é muito nítida, né? Todo mundo sabe que acontece, que é difícil de terminar com ela, porque é uma cadeia de pessoas que faz isso, não é um aqui e outra colar, né? Então, isso é bem para nós aqui, esse é um sinal realmente muito presente, muito claro também, né? Eu não estou falando assim, julgando pessoas individualmente, né? Lógico que tem políticos que estão lá, que querem o bem, que tentam fazer a coisa certa, que realmente se preocupam com o povo, mas a gente sabe que, assim, infelizmente tem uma grande maioria que não age assim, né? E é uma máfia terrível. Por isso que o país passa tantas dificuldades, né? Mas assim, o versículo 4 fala que o salário dos trabalhadores, ele está clamando por justiça, né? Os trabalhadores estão clamando por justiça. E esses clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, assim, Deus tem ouvido e tem visto a situação do povo. E um dia isso vai ter um fim. Porque Deus vai pôr um fim nisso, né?
Agora a gente vai ler Lucas 21, verso 34. Deixa eu ver se eu coloquei esse daqui, gente. Lucas 21, 34. Se eu não tiver colocado, não tem problema, mas eu coloquei. 21, 34. Deixa eu aumentar aqui para vocês acompanharem. Lucas 21, verso 34. Deixa eu abrir aqui, tá bom? Para me ler junto com vocês. Que diz assim: Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós, de surpresa, como uma armadilha. Então, aqui Deus está dando um alerta para a gente, falando o seguinte, ó. Não deixe o seu coração ficar sobrecarregado com as coisas que estão acontecendo. E nem ficar sobrecarregado com os cuidados do dia a dia, né? Preocupação se eu vou comer, se eu vou beber, se eu vou vestir, se eu vou ter lazer, se eu vou estudar, se eu vou trabalhar. Então, assim, a gente não pode deixar essas coisas ocuparem o primeiro lugar no nosso coração. E a gente ficar sobrecarregado, muito preocupado com isso, né? Porque Deus, ele vai dar tudo pra gente. Lógico que a gente faz a nossa parte, mas isso não pode ser a nossa prioridade de pensamento, né? Por que Deus falou isso? Porque Satanás pode usar isso para que a gente fique distraído e que a gente esqueça que Jesus está perto de voltar, que a gente esqueça de observar os sinais em nossa volta. Porque a Bíblia é assim, a gente estuda ela, mas a gente vê o cumprimento dela na história. Então a gente precisa estar atento ao que está acontecendo, né? A gente precisa estar ligado nisso. Se a gente estiver muito ocupado com a nossa própria vida e só com a nossa vida, a gente não vai perceber esses sinais, né? E aí a gente vai ser pego de surpresa. E a gente não quer isso. A gente quer estar preparado, né? Mateus 24, verso 14 é o último sinal que a gente vai estudar hoje aqui. Depois a gente vai encerrar. Eu vou comentar outra coisa, mas a gente vai encerrar 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará ao fim. Então, assim, de todos os sinais que a gente leu aqui, o único que não aconteceu ainda foi esse, né? Do evangelho do reino ser pregado a todas as nações. Algumas versões falam assim. Esse é o único sinal que falta. Então para Jesus voltar, só falta isso, o evangelho do reino ser pregado a todas as nações. Então tá muito perto. Tá muito perto e a gente precisa estar preparado. Inclusive, é a vontade de Deus, né? Que a gente esteja preparado. A gente vai ler um outro versículo aqui. Ó. Eu quero ler com vocês esse daqui, ó. Mateus 24, 42, que disse assim, ó. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Esse versículo aqui, ele tá num contexto falando bem assim, por isso que eu coloquei esse desenho aí. Falando assim, se o pai de família soubesse o dia que o ladrão iria na casa dele, ele ia se preparar mais, né? Ele ia, né, trancar melhor as portas, ia ficar de sentinela ali vigiando, não é? Mas, o que tem a ver isso com a volta de Jesus? Tem a ver o seguinte, se a gente soubesse quando Jesus voltaria, a gente não ia estar mais bem preparado, né? Ou ficaria mais bem preparado quando estivesse mais perto? Com certeza ficaria. Mas como a gente não sabe o dia, a gente tem que estar preparado toda hora, todo momento, continuamente. A mesma coisa para a família, preparado a todo momento. Por isso que ele precisa estar sempre com as portas trancadas e vigiando. Então, a mesma coisa, gente. Precisamos estar com as portas trancadas para o pecado e vigiando. Vigiando em oração. Se a nossa comunhão com Deus está sendo saudável, né? Então, a gente precisa estar preparado.
Eu trouxe um outro exemplo aqui, ó. Mateus 24:48. Fala assim: entretanto, supondo que este servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito. Isso aqui está num contexto de uma historinha que é o seguinte, ó. O proprietário viajou e disse que voltaria. E aí o mordomo fiel, ele continua fazendo o trabalho dele, muito bem feito, como se o dono ainda estivesse lá presente, né? Se o proprietário ainda estivesse lá presente. Mas o servo infiel, o que ele faz? Ele, o meu senhor tá demorando a voltar. E aí, o que ele faz? Ele começa a espancar os outros criados, não tá nem aí pra nada. Ele faz o que dá na telha, entendeu? Não se prepara. Só que aí o proprietário volta e pega ele fazendo o que não tá certo. Então, feliz é aquele servo que foi pego fazendo o que estava sendo correto, né? Ele não foi pego de surpresa. Então, a gente não pode achar que Jesus está demorando a voltar, né? Fala assim, mas Jesus tá demorando a voltar. Tá demorando a voltar, vou dar uma relaxada. E aí para de buscar, tá nem aí pra nada, né? Fica igual o povo lá de Mateus 24:12, né? Fica né, no crime, ou então blasfemo, arrogante, desobediente aos pais. Relaxa na vida espiritual. Não tem mais comunhão com Deus. E a gente não pode, né? A gente tem que vigiar a todo momento. O conselho de Deus pra gente tá lá em Mateus 24, e eu vou ler aqui, é o último versículo, tá? Mateus 24, 42 a 44. E aqui fala assim, ó. A gente falando de vigilância, né? Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o nosso Senhor. Esse daqui é o que a gente acabou de ler, né? A gente acabou de falar. Deus tá pedindo pra gente vigiar, porque a gente não sabe o dia que ele vai voltar. Mas ele prometeu que vai voltar e ele vai voltar, gente. Isso aqui vai ter um fim. Esse sofrimento todo que o pessoal tá por causa de pandemia, sofrimentos por causa de doença, sofrimento por causa de desemprego, sofrimento mental, e isso tudo vai acabar. Jesus prometeu que ele ia fazer isso e ele vai fazer. Mas a gente precisa estar de pé. Não é? Tem um versículo que fala isso. Deixa eu ver se ele coloca ele aqui e a gente encerra com ele. Deixa eu ver, gente. Eu acho que eu coloquei, não. Eu não coloquei. Mas tem um versículo que fala que a gente tem que estar vigiando, né? Para que no dia que Jesus voltar, a gente esteja de pé na presença do Filho de Deus. Né? E quando a Bíblia fala dessa questão de estar de pé na presença do Filho de Deus, é que você esteja preparado para que quando Jesus voltar, né? A gente seja resgatado ali por ele, né? Então, que Deus cuide de você, que você tenha uma boa noite e que Deus abençoe para que a gente sempre tenha em mente aí que Jesus está voltando e a gente precisa estar preparado para a volta dele, né? Estar atento e não ficar tão preocupado com as coisas que são passageiras aqui dessa vida. A gente precisa sempre lembrar de que, por mais que as coisas estejam difíceis aqui, Jesus falou, né, que a gente passaria por dificuldades aqui, mas que a gente deveria ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. É como se ele estivesse dizendo para você assim, olha, eu sei que você está sofrendo aqui, mas eu já venci. Eu vou voltar e eu já venci o pecado e eu vou voltar para livrar, exatamente para livrar você dessas coisas aqui para sempre. Isso aqui é passageiro. Então, cuide para que a sua mente não fique absorvida nos cuidados desse mundo. Esteja atento sempre à volta de Jesus, aos sinais da volta dele. Erga sua cabeça, né? Quando essas coisas estiverem acontecendo, a Bíblia fala isso. Erga a sua cabeça, porque
Jesus está voltando e ele vem para nos buscar. E a gente vai orar agora para terminar, tá bom? Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor prometeu que vai voltar e nós acreditamos sim que o Senhor voltará para fazer novas todas as coisas. Abençoe a todos, Senhor, que estão assistindo, os que vão assistir. Abençoe também as pessoas que estão buscando pela verdade, Senhor, que elas possam encontrar. Obrigado pela vida de Cristo. Obrigado por ter pagado, Senhor Deus, através de Jesus, o preço pelos nossos pecados. Para assim a gente ter a oportunidade de salvação. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, fique com Deus e até o próximo estudo.